O professor Renato Silva na área novamente para mais uma videoaula preparatória para o SPAES, para o SAEB SPAES quinto ano. Hoje D26 para o SAEB e D09 para o SPAES, depois da vinheta. É isso aí, gurizada. Se tu ainda não é inscrito no canal do professor Renato Silva, tá aparecendo aí. É de suma importância que você se inscreva, ative todas as notificações para que eu possa te informar quando eu postar uma videoaula nova. E é importante que você deixe o like para que o YouTube entenda que esta videoaula é importante e ele possa sugerir para outras pessoas. A meta do nosso canal aqui é preparar vocês para essas avaliações externas que são tão cobradas aí quando estão se aproximando, e este ano, né, SAEB vai fazer aí o IDEB de cada município, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para a aula. Então, o que acontece? Ao final desta aula, esse D, no caso, o D26, quando a gente fala da matriz do SAEB, e o D09, ele vai falar de porcentagem, tá? É resolver problemas envolvendo uma porcentagem de 25%, 50% e 100%. Como que isso funciona? Vamos lá. Se você neste ano ainda não teve uma aula propriamente disso, você pode estar caindo nessa aula de paraquedas. Esta aula está no tema 3 da matriz do SAEB, tá? Números e operações, álgebra e funções, tá? Então veja bem, uma porcentagem ela pode ser escrita de três maneiras: forma percentual, forma fracionária e forma decimal. Aqui eu não vou mostrar a forma decimal porque o simulado que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Ó, eu esqueci de falar que aqui na descrição do vídeo tem um simulado para você fazer o download e treinar, tá bom? Então a gente só vai entender como essa bagaça funciona. Então vamos lá. O que é uma porcentagem? É uma razão. O que é uma razão? É uma divisão por 100. Ó, a leitura disso aqui é 25%. O que isso significa? Que eu quero pegar o 25 e dividir para 100. E da onde saiu 1/4? De uma forma bem prática, é assim, ó. Se eu pegar o 100 e dividir para 25, fica 4. Então, 25% é a quarta parte de 100%. Algebricamente, assim, né? A representação. E geometricamente com o desenho. Então, o que é 1/4 na prática? Você tem o inteiro, que é o 1. Você pegou essa figura inteira, dividiu em 4 partes e você só pegou uma parte. Essa é a representação. Se você pegar uma parte de 4 partes, né, você tem 25%. Tá bom? Beleza. E o que é 50%? 50% é você pegar os 50 e dividir para 100. Por que é 1/2? Porque se eu pegar 50 e dividir, se eu pegar 100, perdão, e dividir para 50, fica 2. Então 50% são duas partes, é dividir por 2 do inteiro. Um desenho, eu pego o inteiro, pego a figura inteira e eu divido em duas partes, mas eu só pego uma parte de 2. Tá bom? O que é 100%? É pegar 100 e dividir para 100 que dá 1. Então, se eu pegar qualquer figura aqui dividido em qualquer quantidade de partes, eu pego todas essas partes, eu peguei 100%, tá? Então, ó, 25% é a mesma coisa que 1/4, 50% é a mesma coisa que 1/2, é a metade, e 100% é o todo, tá? É bem prático, bem simples, aqui não tem o que ficar com lenga-lenga. Aí, como é que isso funciona na prática? Né? Quando a gente vai resolver questões envolvendo o conhecimento prévio de 25%, 50% e 100%. É assim, ó. Em suas férias na praia, Eduarda viu o seguinte anúncio: loteamento Bem Viver, 300 lotes de 1.000 metros quadrados, 25% vendido. Aqui tem que tomar cuidado, porque 1.000 metros quadrados é a dimensão do terreno. A quantidade de lotes é 300. Quantos desses lotes já foram vendidos? Ó, conhecimento de 25%. Solução. Então, eu acabei de mostrar o que é 25%. É 25 sobre 100. É 1/4. É a quarta parte do todo. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai pegar o todo, que é o 300, e dividir por 4, dá 75. Acabou a questão. Então, foram vendidos
75 lotes já, tá bom? O bom de assistir uma videoaula é porque você tem a oportunidade de assistir a passagem da aula quantas vezes você quiser, se você não entendeu de primeiro. Então, se você não entendeu, dá pausa no vídeo, volta um pouquinho e assiste novamente, tá bom? Próxima questão. Luciana comprou uma saia e uma blusa numa loja que estava em liquidação e teve um desconto de 50%. Ela pagou, bora lá. Então, a Luciana foi em uma loja, comprou a blusa e comprou uma saia. Então, o que é VT, né? É o valor total. Então, ela juntou o valor da blusa com o valor da saia. Então, ela teria que pagar R$50. Mas o enunciado está dizendo que ela obteve um desconto. O que é desconto? É pagar menos, né? E o que é 50%? Então, 50% é 50 dividido para 100, que dá 1/2, é metade. Então, 50% se é metade, a gente vai pegar o valor que ela teria que pagar e dividir por 2, dá 25. Então, a Luciana só vai pagar 25%. Ah, professor, essas contas dá para fazer na cabeça. Perfeito. Só que tem aluno, hoje, na realidade, né, desse Brasilzão afora, tem alunos que não conseguem fazer isso aqui não, velho. Nem pensando e nem escrevendo, tá? Se você que está assistindo essa aula, você já consegue, você já ouviu falar disso aqui, você já ouviu falar de porcentagem, você já sabe o que é 50%. Parabéns para você, você está no caminho certo, continue assim, tá bom? Mas aqui a gente tem que pensar não só em quem já sabe, a gente tem que pensar em quem sabe para aprimorar o conhecimento, né? Porque tem aluno que já sabe fazer, ele já ouviu tanto histórias assim, né? Exemplos parecidos, que ele já sabe fazer pensando, mas ele não sabe fazer escrevendo. Eu costumo falar para os meus alunos que quando o aluno ele vai resolver uma questão bem fácil, que ele já sabe resolver, que ele já sabe dar a resposta pensando, eu pergunto para ele, tá, mas se tu não soubesse essa resposta intuitivamente, pensando, você conseguiria fazer escrevendo? Então eu falo para ele assim, ó, o bom é que quando você já sabe resolver uma questão que ela é muito fácil, vamos tentar escrever para tu entender o processo, que aí você se acostuma com a questão do algoritmo, né? Uma pergunta que eu sempre escuto é, professor, precisa fazer cálculo em prova de matemática? Lógico, como é que você vai... Assim, lógico, se você já tem um raciocínio diferente, que consegue chegar na questão, show de bola. Mas a gente precisa entender, o cálculo, ele diz pra gente o que você já tem de teoria, né? Onde que você precisa melhorar. Se você errou a questão, eu consigo identificar onde que você errou quando você faz um cálculo e eu faço uma intervenção pedagógica, tá bom? Então, seguindo em frente aqui, vamos lá. Questão 3. Uma confecção produziu 500 biquínis para o verão. Desses biquínis, 100% desses já foram vendidos. Quantos biquínis já foram vendidos? Questão também muito fácil. Mas tem aluno que poderia se embananar nessa questão. Então, solução. O que seria 100% que eu mostrei lá no início da aula? 100% é 100 dividido para 100, que é 1. Então, 100% é o todo. Então a gente vai pegar os 500 e dividir para 1, que dá 500. Ou seja, professor, não precisa fazer isso não, é muito fácil. Eu acabei de falar no slide anterior. Se você já entendeu que 100% é o todo, e se a questão está dizendo que tinha 500 biquínis produzidos e foram vendidos 100% e você entende que é o 500, parabéns para você, meu querido, minha querida aluno que está me assistindo agora. Continue assim. Mas você saberia fazer escrevendo para comprovar a sua resposta? Não, pois aí está. Treine, tá bom? Treine, porque quem lê mais sabe mais, quem treina mais sabe mais, quem se prepara mais sabe mais, e aí o conhecimento liberta, e quem tem quem se aprimora da educação para descobrir, vocês vão entender que no futuro tem muitas portas lá fechadas que só o conhecimento pode abrir e você desfrutar de todos os benefícios, tá bom? Quinhentão aí, nosso gabarito C de coração, tá bom? Próxima questão. Denise e Caio são donos de um mesmo terreno em Xerém, representado pelo retângulo maior. Denise construiu uma casa na parte que lhe pertence. Observe a ilustração e responda. Tá aqui, né? O retângulo, o retângulo aqui está representando o terreno, né? São do Caio e da Denise. A Denise já construiu uma casa aqui e a outra parte ficou para o Caio. A parte de Denise corresponde a... Então, por exemplo, um aluno que nunca viu essa história, pega uma questão disso aqui, talvez eles acertem ou não, não sei.
né? Porque é uma questão de intuição, você precisa ter o conhecimento prévio. Aí eu trouxe aqui só para relembrar aqui, ó. Então, se tratando de figura, geometricamente, se você tem uma figura inteira e ela não está mexida em nada, não está dividida em nada, você tem o 100% da figura, tá? Se você tem uma figura, né, e ela está dividida em duas partes, você tem metade para cada lado, representa 50%. Então, isso aqui representa 100%, a figura todinha. A figura dividida em duas partes representa 1/2, que é 50%. E a figura dividida em 4 partes, ela representa 25%, que é 1/4, tá? Então, ela fica isso aqui, né? Ó, 100, 50 e 25. Se você comparar, ó, vamos, né, que a Denise construiu aqui a casa na metade do terreno. A parte de Denise corresponde a 50%. Né? Ah, professor, muito fácil. Eu sei. Quando eu fico muito satisfeito, quando eu vou apresentar uma temática para os meus alunos, eles falam que o assunto é muito fácil. Isso quer dizer que eles já têm um conhecimento prévio necessário para resolver. Essa é a ideia, né? Mas os que não têm, precisam enxergar essa teoria e aprender. Então, simulado bem prático, 4 questões só para a gente se aprimorar. Aqui na descrição do vídeo tem um simulado, né, para você baixar e treinar, tá bom? Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar essa videoaula com outras pessoas. Um abraço e até a próxima aula.